A morte e a vida estão no poder do quê? Da língua. Você já pensou o que é isso, irmão? A morte e a vida estão no poder da língua. É coisa séria, irmão. E aquele que ama o quê? A língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Então, conforme as palavras que você fala, você vai comer do fruto que você está falando. Se você está falando palavras positivas, você vai comer o fruto positivo. Se você está falando palavras negativas, você vai comer o fruto das suas palavras negativas. Porque é o que está escrito aqui, a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama o que? A língua, comerá do seu fruto. Entendeu, povo de Deus? Então, olha, aprenda com a palavra de Deus aí, porque é algo poderoso. Bom, o que acontece? Isabel ficou grávida. Assim que Zacarias terminou seu ministério, veio para casa, teve um relacionamento com a Isabel, sua esposa. Os dois estavam avançados em idade, lembram-se sempre disso. E ela ficou grávida. Isabel ficou grávida, é assim que a Bíblia diz aqui, nós lemos. E ela ficou dentro de casa, não é isso? Está aí no versículo? Ficou dentro de casa por 5 meses. Ela ficou reclusa dentro de casa por 5 meses. Mas você já parou para pensar? Por que Isabel fez isso? Por que será que Isabel, irmão, percebendo que ficou grávida, primeiro que ia ser difícil, porque já tinha terminado o ciclo das mulheres. Então ia ser difícil ela saber se ela estava grávida ou não. Não é como hoje que uma mulher desconfia que está grávida, vai lá, compra um teste, faz um teste, se dá positivo, vai ao médico, faz um teste no médico, deu certo, está positivo, estou grávida mesmo. Mas naquele tempo não tinha nada disso. E ela ficou, irmão, aqui diz assim, 5 meses. Então nós podemos concluir pela palavra opróbrio que nós lemos, que ela estava eliminando na vida dela, para ela, toda a vergonha e humilhação dela mesma. Porque Deus estava trabalhando nela. Deus falou que ela ia ficar grávida, ela ficou grávida, mas ficou reclusa, ficou isolada. É isso que eu quero que vocês entendam. Ficou isolada. Meditando no quê, irmão? Na promessa. Sabe por quê? Zacarias e Isabel, eles casaram, eles não eram muito velhos, eles eram novos, jovens. Mas logo de começo, perceberam que eles não podiam ter filhos. Então eles partiram para uma campanha de oração, a Bíblia diz isso. Eles partiram para uma campanha de oração, para que Isabel ficasse grávida e tivessem filhos. Mas foi passando anos e anos, ficaram velhos e não tiveram filhos. Mas lembre-se, irmão, eles tinham feito o quê? Uma campanha de oração. Eles tinham buscado a Deus juntos. Mas não obtiveram resposta. Obtiveram a resposta. É que quando nós buscamos, nós queremos a coisa na hora. Sabe? É como as lojas de lanches. Você chega lá, pede o lanche e já vem o lanche. Quando nós oramos, a gente quer que seja desse jeito. Já foi pregado aqui 2 vezes a respeito desse assunto. Que os nossos propósitos, os nossos sonhos, têm que estar atrelados com os sonhos de Deus. Deus precisando de um profeta. Zacarias e Isabel precisando de um filho. Mas só que, no momento em que eles estavam orando, não era o momento exato que Deus precisava.
Era um pouco mais para frente, era uns anos mais para frente. Então, a Isabel, irmão, ela estava ali descansando. Você imagina, uma senhora de idade, nunca teve filhos, nunca teve essa experiência, não sabia como era, só ouvia falar das outras. Então ela ficou ali descansando 5 meses. Tudo isso que eu estou falando aconteceu com ela. Por isso que ela ficou 5 meses, reclusa. Ela ficou ali, irmão, em momentos especiais com Deus, com o seu marido. Para quê? Para a chegada do João. Porque o anjo falou, vai colocar o nome de João. Talvez Zacarias e Isabel ficavam conversando. Não tem isso na Bíblia. Como vamos criar esse filho agora que nós já estamos nessa idade avançada? Que criança dá trabalho. E a gente que já passou um pouquinho, né? Já sabe como que é. Irmãos, só uma pessoa mais nova para cuidar de criança. Criança tem uma energia 24 horas por dia, irmão. Então, o que eu quero dizer para você é aquelas palavras que o anjo falou. Ela ficou meditando numa coisa extraordinária que você precisa meditar agora aqui. Olha, para você agora. Ela ficou meditando na palavra que o anjo falou. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Às vezes alguém fala assim, pastor, por que você não une a sua igreja com outra igreja? Sabe por quê? Porque o Senhor me fez uma promessa, Ele falou comigo. E sei que de um dia para o outro, Ele faz um reboliço no meio do povo. E a obra começa a deslanchar de um jeito assustador. Como eu estive conversando com o irmão da Quadrangular. Irmão, Deus faz um negócio de um dia para o outro. E a coisa começa a funcionar porque Deus está agindo. Mas aqui eu fico pensando, talvez nós estamos nesse prazo, os 5 meses recluso. Dentro de casa. Deus nos preparando. Deus nos lapidando. Deus trabalhando em nossas vidas. Deus, irmão, fazendo-nos crescer. Para que quando começar a vir as multidões de pessoas que não são crentes, porque tratar com crente é fácil. Quando começar a vir pessoas que não são da igreja, todas cheias de problemas, nós que hoje estamos aqui, estaremos preparados para poder colher essas pessoas aqui. Então, irmão, a Isabel estava dentro de casa meditando. Para Deus nada é impossível. Meu irmão, talvez você está com um problema tão sério. Talvez você tenha uma dificuldade tão séria. Algo na família, algo no casamento. Uma doença que o médico falou, que não tem mais jeito, que você vai ter que tomar remédio até o fim da vida. Meu irmão, é algo impossível para nós. Mas a Bíblia está dizendo, irmão, que para Deus nada é impossível. É possível um aposentado receber aumento? Não é possível, irmão. Pelo contrário. Principalmente se for pelo INSS. Vai diminuindo. Até chegar no salário mínimo, porque essa é a intenção do governo. Então, veja bem. Então, é impossível um aposentado receber aumento? É impossível. Mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível, irmão. É impossível para nós, mas para Deus não tem o impossível. Deus não conhece essa palavra. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Olha, por que será que tem mais coisas? Porque ela ficou reclusa dentro de casa? Tem mais coisas. Eu vou conversar com vocês. Olha, para evitar comentários públicos sobre a sua gravidez. Para evitar fofocas. A Isabel ficou lá dentro de casa, aguardando, sabe o quê? O tempo da confirmação divina. Se nos primeiros dias ela já saísse para fora,
falasse para parente. Parente é a pior coisa que tem, né? É os mais fofoqueiros é o parente. É verdade, porque ele conhece a sua vida. É uma fofoqueira. Falar para vizinho. Vizinho é outro problema. Porque nós pensamos que o vizinho está querendo o nosso bem. Está até batendo nas nossas costas. Está dando até um sorrisinho amarelo para a gente. Parece o Pica-Pau, sabe? Lembra do Pica-Pau? Aqui talvez pouca gente lembra do Pica-Pau. Quando ele fazia uma malvadeza, ele dava aquela risada do Pica-Pau. Aí o seu vizinho te dá um sorriso e você acha que ele está desejando o seu bem. Não, irmão. Pare de acreditar nas pessoas. Creia em Deus. Deus, o Senhor Jesus mesmo falou assim, você tem que acreditar em Deus, não nas pessoas. Olha só. Ela estava aguardando o momento certo, irmão. Ainda com 5 meses ela estava dentro de casa. Porque a hora que ela saísse para a rua, todo mundo ia ver que ela estava grávida. Se ela falasse antes, irmão, ela estava sujeita até mesmo perder a criança, sabia disso? Porque de tantas palavras negativas que ela ia ouvir. Então ela ficou dentro de casa. Porque, mesmo assim, irmão, ela ficou mais um mês dentro de casa. Você sabia que só no 6º mês é que começaram a saber que ela estava grávida? Mesmo com 5 meses dentro de casa, ainda não saiu para fora. Talvez saiu lá no quintal. Eu vou falar no 6º mês já. Olha, sabe por quê, irmão? Se ela falasse para a pessoa, sabe o que as pessoas iam falar para ela, irmã Karen? Isso aí é uma gravidez psicológica. É impossível uma pessoa, uma mulher da sua idade, gerar filhos. Ela ia ter que escutar um monte de abobrinha ainda. Um monte de bobagem. E aquela palavra que estava plantada no coração dela, que o anjo falou a Zacarias, para Deus nada é impossível, aquela palavra ia ser quebrada. De tanta palavra negativa que ela ia escutar. É impossível uma mulher da sua idade ficar grávida. Deve ser um travesseiro que você colocou na barriga aí. Então, irmão, veja bem. Tudo isso nós podemos calcular o porquê dela ter ficado isolada por 5 meses. Mas no 6º mês, já estava no 6º mês, Isabel recebeu uma visita muito especial. Quem será que ela recebeu? Ela recebeu a visita de Maria, a sua prima, que morava lá em Nazaré. A mãe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa Maria. A visita de Maria, irmão, presta atenção. A visita de Maria no 6º mês confirmou a gravidez. Confirmou a gravidez. O bebê estremeceu dentro dela. E ela ficou cheia do Espírito Santo quando ouviu a voz de Maria. Eu vou ler o versículo com vocês. Lucas capítulo 1, verso 39. Vamos lá, vai aprendendo. Para você colocar em prática na tua vida, tá bom? Verso 39. E depois eu vou ler até o 41. Vamos lá, o 39. E naqueles dias, levantando-se Maria já tinha recebido a visita do anjo Gabriel aqui, e já estava grávida de Jesus. Olha só, presta atenção. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. A paz do Senhor, irmã Isabel. Né? E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria,
A criancinha saltou no seu ventre. E olha que mais. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. E vou ler com vocês o 44. Agora Isabel falando. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Irmãos, a confirmação de que realmente ela estava o quê? Grávida. Que ela estava esperando o João que o Gabriel falou para ela, que o anjo Gabriel falou para ela. Então, Maria, irmão, ficou mais 3 meses ali. A Bíblia diz que Maria ficou mais 3 meses, até o nascimento de João. E aí, se você for ler o texto, aí sim, domingo que vem, se der, nós falamos disso. O que aconteceu com a vizinhança? O que aconteceu com a parentela? O que aconteceu com as pessoas ao nascer João? Veja bem, está escrito aqui, irmão. Depois que nasceu João, então, Maria voltou para sua casa. Aí quando nós lemos o texto, diz assim, Maria voltou para sua casa. Parece uma coisa rápida. Parece uma coisa que foi assim, pá, pum, né? Não parece? Não, irmão, mas da Judeia, lá onde estava Isabel e Zacarias, até Nazaré, onde Maria morava, eram 150 quilômetros, até hoje, porque não mudou de lugar, né? São 150 quilômetros. Hoje, 150 quilômetros, você vai rapidinho dentro de um carro, 1h30 mais ou menos, 2 horas, por aí, né? Chega. Mas, irmão, aqui não tinha o que temos hoje. Maria levou 4 dias para chegar na casa dela. 4 dias. Ou ela foi de animal, ou foi a pé. Porque o texto não diz. Simplesmente diz que ela voltou para a casa dela lá em Nazaré, onde moravam seus pais. E aonde também morava José, o seu noivo. Então, essas são as razões por que, irmão, Isabel ficou reclusa dentro de casa. Guarda no teu coração isso aí. Agora eu quero falar de Maria. Maria visitou Isabel. E nós vemos uma coisa interessante aqui. Que a vizinhança da Isabel só ficou sabendo porque a Maria chegou. E foi confirmado, agora sim, agora eu posso falar. Agora eu posso sair para fora. Agora eu posso dizer que estou grávida. Mas tinha um detalhe. O anjo tinha falado que era um menino. Imagina se ela falasse, hein? Saísse falando lá, logo que ficou grávida. Olha, estou grávida de um menino. Imagina. Ficou louca. É, não é? Iam chamar Isabel de louca. Agora, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Maria, nessa ocasião, ela já estava grávida há 3 meses. Maria, mãe de Jesus, já estava grávida de Jesus, já fazia 3 meses. Porque quando Maria saiu de casa para ir falar com Isabel, foi através do anjo Gabriel que a Maria ficou sabendo. Que o anjo falou, Isabel, a tua parente, que todos chamam ela de estéril, te aviso que ela está grávida e já é o 6º mês da sua gravidez. E foi quando então Maria resolveu fazer uma visita para sua prima lá na Judéia. Olha só, então Maria também, irmão, Maria, presta atenção aqui, Maria não saiu falando, estou grávida do Espírito Santo. Maria ficou na dela. A primeira pessoa que ela foi falar não foi com a mãe, não foi falar com o pai. A primeira pessoa que Maria foi falar foi com José, o seu noivo. Sabia disso? Falou para José, José, eu estou grávida. Mas não é o que você está pensando, é essas palavras que falam por aí, né? A pessoa faz a coisa errada e depois não é o que você está pensando. Eu estou grávida do Espírito Santo. Você acha que José acredita? Bruno, claro que não.
Que? Caindo fora. Maria vai ser apedrejada sozinha, não vou ser eu não. Ela vai ser apedrejada sozinha. E a Bíblia diz que como José era um homem justo, e não queria difamar e nem a morte de Maria, ele não queria isso. Nem difamar Maria e nem queria a morte de Maria. Ele estava então planejando um jeito de, em oculto, tirar Maria daquela situação. Porque ele também não acreditou que Maria estava grávida do Espírito Santo. Era a primeira vez que aparecia uma conversa dessa. É como nós estamos falando, Jesus vai aparecer no céu. Pessoas sem condições. Não tem cabimento uma palavra dessa. Não pode ser. Se Jesus aparecer no norte, quem está no sul, quem vai ver Jesus? É isso que as pessoas dizem. Esquecem que a Bíblia diz que primeiro a terra vai ficar uma planície. E aonde Jesus aparecer, todos verão ele. Todos. Então veja bem, então é a mesma coisa. Quando Noé falou que ia chover, nunca tinha caído um pingo de água do céu. Noé falou, vai chover, chamava ele de louco. Até o dia que ele entrou na arca e veio a água. E aí já não teve mais jeito para ninguém. Aqui é a mesma coisa. Quando Maria falou que estava grávida do Espírito Santo, irmão, você acha que o José aceitou? Você acha que ele acreditou? Não. Eu vou dar um jeito de sair fora dessa situação. Só que naquela noite que ele falou, amanhã eu vou pôr em prática o meu plano. Amanhã eu vou pôr em prática. A Bíblia não disse qual foi o plano dele. Mas a Bíblia diz que ele planejou e no dia seguinte ele ia pôr em prática o plano. Naquela noite, o anjo apareceu para ele. Falou, não temas, José, de receber Maria como tua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Acabou, quebrou. Mas Maria ficou 3 meses em silêncio também, viu, irmão? E José não saiu falando para todo mundo, Maria está grávida do Espírito Santo. Não. A Bíblia diz que ele manteve calma. Ficou na dele também. Então, irmãos, agora eu quero fechar com vocês aqui. Guardou tudo no coração, não guardou? Eu espero que sim. Se você for fazer alguma coisa, irmão, diferente na tua vida, não fale para ninguém. Silvio Santos, que já parte no Senhor, que aliás o nome dele nem era esse, né? Era o nome de guerra do Silvio Santos. Mas você sabe que Silvio Santos era um judeu praticante. E por isso no Brasil ele se tornou cabeça e não cauda. É a promessa de Deus, todo judeu é cabeça, não é cauda. É uma promessa para os judeus até hoje. Silvio Santos no Brasil, ele só não foi presidente porque ele não quis ser o presidente da República. Sabia disso? Ele dizia, o que os outros não sabem, eles não estragam. Quando ele foi comprar o SBT, primeiro ele comprou a Record. Quando ele foi comprar a Record, ele não falou para ninguém que ele ia comprar a Record. Depois, trabalhando na Record, a Record era dele, ele foi montar o SBT. Ele não ficou falando para as pessoas que ele ia montar um canal de televisão. Por isso que deu certo. E então ele saiu com a frase que todo mundo comenta até hoje. O que os outros não sabem, não estragam. Então, se você vai fazer alguma coisa, mas não fique falando. Não fale. Se você vai comprar um carro, não fale. Se você vai comprar uma casa, não fale. Fica você e Deus. Só fale. Seja o que for, irmão. Só fale quando você tiver com a cabeça do Golias na mão.
quando você tiver com a conquista na sua mão. Aí você pode falar. Porque aí você já conquistou. Aí não tem mais como ninguém estragar. Não tem como alguém chegar com uma palavra negativa para você. Eu lembro quando nós falamos que ia comprar esse terreno, irmão, o que a gente escutou. Levamos tanta pedrada, irmão, de pessoas de dentro. Levamos tanto tapa na cara de pessoas de dentro. É tanto que preferiram sair da igreja porque esse negócio não vai dar certo. Saíram da nossa igreja. Estão rodeando por aí, rodando por aí. Aí aprendi uma coisa também, não fale. Se a igreja for fazer alguma coisa, não vamos falar mais nada para ninguém. Só na hora que for fazer. Só que na hora que tiver tudo engatilhado. Aprendemos aqui, irmão, com Isabel, com Zacarias. Zacarias teve que ficar mudo, porque senão ele ia sair falando para todo mundo. A alegria de ser pai naquela idade, você imagina, né? Ele ia sair falando para todo mundo que ele ia ser pai. Então Deus falou, não, você vai ficar mudo, e aí você não vai falar. Isabel, por sua vez, ficou dentro de casa. Maria manteve silêncio por 3 meses, pelo menos. E depois a primeira pessoa com quem ela foi falar foi uma pessoa de confiança dela. Quem era? O noivo dela. O José. Então, irmão, aprenda a ficar em silêncio. Aprenda a ficar em silêncio. Vai maquinando, vai remoendo, vai, trabalhando dentro de você. Como que você vai fazer? Lembre-se, irmão, nós estamos mudo em março. Até o último domingo nós vamos estar mudo. Porque em abril nós vamos começar um outro propósito. Esse mês é jejum de palavras negativas, tá bom? Mas ainda como faltam 2 semanas para terminar o mês, eu quero dizer uma coisa para vocês. Como nós estamos acostumados com palavras negativas, é difícil, irmão. Não vai pensar que é fácil, não. Você de um dia para o outro mudar toda a sua estrutura, mudar a sua cabeça, a sua mente, mudar a sua alma, seu espírito, e começar só a falar coisas boas. É difícil. Mas tem uma saída, irmão. Tem uma saída para nós aprendermos. Pedir ao Senhor que nós queremos ser um vaso novo. Você quer ser um vaso novo?